Alô, galerinha do Enem, eu, professor Marcelo Acácio, professor de matemática aqui do CPC, estou contigo a partir do dia 7 para a gente detonar tudo de matemática no Enem e gabaritar essa prova. Hoje eu vou te dar alguns macetes e algumas dicas de regra de 3. Enem que se preza cai regra de 3. Na matemática, na física, na química, em cálculos estequiométricos, está presente regra de 3. Você sabendo regra de 3? Você vai estar acertando algumas questões na prova do Enem. Então vem comigo, vamos detonar tudo agora. Vamos lá. Para entender regra de 3, a gente tem que entender o que são grandezas. Existem dois tipos de grandeza. As grandezas diretamente proporcionais e as grandezas inversamente proporcionais. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando as duas aumentam ou as duas diminuem ao mesmo tempo. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando uma aumenta e a outra diminui, também ao mesmo tempo. Então, preste atenção aqui. Eu vou falar de duas grandezas. A grandeza quantidade e a grandeza preço. Vamos falar do tomate, que hoje comprar tomate está sendo algo quase impossível. 1 quilo de tomate no feirão está custando R$5. Desculpa, R$5. 2 quilos de tomate no feirão estão custando R$10. 3 quilos de tomate no feirão estão custando R$15. O que que você pode estar observando aí? A grandeza quantidade está fazendo o quê? Está aumentando. A grandeza preço também está aumentando. As duas estão aumentando ao mesmo tempo. Então, quando nós temos duas grandezas que aumentam ao mesmo tempo, nós temos grandezas diretamente proporcionais. Agora, quando uma grandeza aumenta e a outra diminui, nós temos grandezas inversamente proporcionais. Vamos lá. Velocidade e tempo. Não é? Indo para Jaru a 60 km por hora, eu gasto 4 horas. Se eu for para Jaru a 120 km por hora, eu gasto 2 horas. Se eu for para Jaru a 240 km por hora, com certeza eu não chego lá. Vou sofrer algum acidente. Mas o que você pode observar é o seguinte: a velocidade fez o quê? Aumentou. E o que aconteceu com a grandeza tempo? Diminuiu. Então, quando uma grandeza aumenta e a outra diminui, nós temos o quê? Grandeza inversamente proporcional. Então, para você entender regra de 3, você tem que saber o que é grandeza diretamente e o que é grandeza inversamente. Sabendo isso, você consegue resolver qualquer regra de 3, seja ela simples ou composta. Então, vamos lá. Grandeza diretamente proporcional é quando duas grandezas aumentam ao mesmo tempo ou diminuem ao mesmo tempo. Grandeza inversamente proporcional é quando uma aumenta e a outra diminui também ao mesmo tempo. Beleza? Então, agora vamos saber como resolve uma regra de 3. Beleza? Existem dois tipos de regra de 3. As regras de 3 simples e a regra de 3 composta. Preste bem atenção. Regra de 3 simples. A regra de 3 simples apresenta apenas duas grandezas. Já a regra de 3 composta vai apresentar mais de duas grandezas. Então, regra de 3 simples apresenta apenas duas grandezas e regra de 3 composta apresenta mais de duas grandezas.
Ok? Então, regra de 3 simples apresenta apenas uma grandeza e regra de 3 composta apresenta mais de 2 grandezas. Vamos fazer alguns exercícios que caíram na prova do Enem para você ter uma noção de como resolver, tá? E eu tenho certeza que vai cair no Enem 2016. Preste atenção. A primeira questão que nós iremos resolver caiu no Enem 2012, tá bom? Acompanhe comigo aí no seu vídeo a leitura da questão. Uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar ao seu filho. Na bula recomendava-se a seguinte dosagem: 5 gotas para cada 2 quilos de massa corporal a cada 8 horas. Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas do remédio ao seu filho a cada 8 horas, então a massa corporal dele é. Preste bem atenção que eu tenho aí algumas grandezas como número de gotas e massa corporal, e tem uma outra, que é horas. Só que você verifica que a grandeza hora, ela não está variando. Ela está variando? Não está. Então, quando essa grandeza não estar variando, ela não será usada na resolução do meu exercício. Fique ligado. Para você usar as informações, só use aquelas grandezas que estão variando. Então, quais são as grandezas que estão variando aí, galera? É o número de gotas e a massa corporal. Então, vamos colocar ela lá no quadro. Então, gotas, né? E massa corporal. Tá? Então, 5 gotas para cada 2 quilos de massa corporal. Se a mãe ministrou 30 gotas, então qual é a quantidade de massa corporal desta criança? Vamos colocar uma setinha no sentido de x e vamos verificar se essa regra de 3 ela é diretamente ou inversamente proporcional. Preste atenção. 5 gotas de massa corporal, 5 gotas para 2 quilos de massa, 30 gotas para x quilos de massa. Aumentando o número de gotas, aumenta também a massa corporal. Observe, 5 gotas, 2 quilos. 30 gotas vão ser mais quilos. Então, aumentando o número de gotas, aumenta a minha massa corporal. Então, aí eu tenho uma grandeza diretamente proporcional. Se eu tenho uma grandeza diretamente proporcional, vou colocar isso em forma de razão e transformo em uma proporção. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, 5 vezes x, 5x, 30 vezes 2, 60. Então, x é igual a 60 dividido por 5. X é igual a 12 quilos. Então, esta criança tem 12 quilos de massa corporal e você marcava letra A aí na sua folhinha, beleza? Letra A, tá? Então, essa questão é a letra A. Vamos para mais uma questão para que você entenda melhor ainda o assunto de regra de 3. Outra questão de regra de 3 que caiu também no Enem 2012. Acompanhe comigo. Diz o seguinte: no shopping center costumam existir parques com vários brinquedos e jogos. Os usuários colocam créditos em um cartão que são descontados por cada período de tempo de uso dos jogos. Dependendo da pontuação da criança no jogo, ele recebe um certo número de tickets para trocar por produtos nas lojas do parque. Suponha que o período de uso de um brinquedo em certo shopping custe R$ 3 e que uma bicicleta custa 9.200 tickets. Para uma criança que recebe 20 tickets por período de tempo que joga, o valor em reais gasto com crédito para obter a quantidade de tickets para trocar pela bicicleta é. Ele quer saber quanto que essa criança gastou para conseguir a quantidade de tickets suficientes para ganhar a bicicleta. Vamos lá? Então, preste atenção na resolução desse exercício. Então, a gente pode verificar que nós temos 2 grandezas, não é? Tickets e período. O período que essa criança passa no brinquedo. Tá?
Então, 20 tickets corresponde a um período de tempo que essa criança passa brincando, tá? Para ganhar esta bicicleta, ela precisa de quantos tickets? 9.200 tickets, tá bom? E isso aí corresponde a quantos períodos de tempo, professor? Vamos observar isso aí e verificar se nós temos aqui uma grandeza diretamente ou inversamente proporcional. Então, preste atenção aí. 20 tickets eu gasto em um período. 9.200 tickets eu vou gastar em mais ou menos período? Eu vou gastar em mais período. O que aconteceu? O número de tickets aumentou, o número de períodos também aumentou. Então, elas são o quê? Grandezas diretamente proporcionais. Se elas são grandezas diretamente proporcionais, vamos resolver, tá? Colocando 20 sobre 9.200, que é igual a 1 sobre x. Vamos fazer a multiplicação em x, o produto dos meios igual ao produto dos extremos, vai ficar 20x igual a 9.200. O 20 está multiplicando x, passa a dividir. Então, este corta com esse. Então, x é igual a 920 dividido por 2. Então, x é igual a 460 períodos que essa criança vai passar brincando. Só que, no problema, ele disse que cada período custa quanto? Custa R$3. Então, quanto que essa criança gastou brincando no brinquedo para ganhar a bicicleta? Vamos lá. O que eu vou fazer? Basta eu pegar 460, que é a quantidade de períodos que essa criança passou no brinquedo, e multiplicar pela quantidade em reais de cada período. Então, 460 vezes 3 vai dar R$1.380, que é quanto essa criança gastou para ganhar 9.200 tickets e ganhar a bicicleta. Beleza? Vamos para mais um exercício do Enem para que você possa entender melhor a regra de 3. Então, vamos para mais uma questão que caiu também no Enem. Agora no Enem 2009, caiu uma questão da seguinte forma. Uma escola lançou uma campanha para seus alunos arrecadarem durante 30 dias alimentos não perecíveis para doar a uma comunidade carente da região. 20 alunos aceitaram a tarefa e nos 10 primeiros dias trabalharam 3 horas diárias, arrecadando 12 quilos de alimento por dia. Animados com o resultado, 30 novos alunos somaram-se ao grupo e passaram a trabalhar 4 horas por dia nos dias seguintes até o término da campanha. Admitindo que o ritmo de coleta tenha se mantido constante, a quantidade de alimentos arrecadados ao final do prazo estipulado seria de quanto? Então, observe que a gente aí tem mais de 2 grandezas, entendeu? E nós temos mais de 2 grandezas variando. Vamos ver quais são as grandezas que temos? Vamos lá. Nós temos aí número de alunos, outra grandeza que temos, dias, outra grandeza que temos, horas, e a outra grandeza que temos, quantidade de alimentos em quilo. Tá bom. Ele diz assim: uma escola lançou uma campanha para seus alunos arrecadarem durante 30 dias alimentos não perecíveis para doar a uma comunidade carente da região. 20 alunos aceitaram a tarefa e nos primeiros 10 dias, trabalhando 3 horas por dia, arrecadaram 12 quilos de alimento por dia. Se eles arrecadaram 12 quilos de alimento por dia, em 10 dias vão arrecadar 120 quilos de alimento. Fique ligado, ele colocou 12 quilos de alimento por dia. Só que nessa campanha foram 10 dias, 10 vezes 12 vai dar 120. Animados com o resultado, 30 novos alunos somaram-se ao grupo. Então, tu não tem mais 20 alunos, tu tem agora 50 alunos, tá bom? Que somaram-se ao grupo e passaram a trabalhar 4 horas por dia até o término da campanha. A campanha tem duração de quantos dias? 30 dias. Eu já trabalhei quantos dias? 20.
Desculpa, 10 dias. Faltam quantos dias para terminar a campanha? 20 dias. Então, quantos quilos de alimento eu vou arrecadar em 20 dias? Beleza? Vamos colocar uma setinha no sentido de X e vamos analisar agora essas grandezas de duas em duas, sendo a grandeza número de alunos com quilo, depois dias com quilo, depois horas com quilo, e verificar quem é direto e quem é inverso. Vamos lá? Então, 20 alunos arrecadaram 120 quilos de alimento. 50 alunos vão arrecadar mais ou menos alimento? Vão arrecadar mais alimentos, com certeza. Então, o que aconteceu? O número de alunos aumentou, o número de alimentos também vai aumentar. Grandeza diretamente proporcional. Em 10 dias, eu arrecado 120 quilos de alimento. Em 20 dias, eu vou arrecadar mais ou menos alimento? Com certeza, eu vou arrecadar mais alimentos. O que aconteceu? O número de dias aumentou, a quantidade de alimentos também aumentou. Grandeza também diretamente proporcional. Em 3 horas, eu arrecado 120 quilos de alimento. Em 4 horas, eu vou arrecadar mais ou menos alimento? Com certeza, eu vou arrecadar mais alimento. Então, você verificou que todas elas são grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Então, o que você vai fazer para resolver uma regra de 3 composta? Você vai pegar a grandeza que tem x, 120 sobre x, e isolar, e vai pegar as demais. Então, vai ficar 20 sobre 50 vezes 10 sobre 20 vezes 3 sobre 4. Este zero corta com este zero corta com este. Então, vai ficar 120 sobre x igual a 2 vezes 1, 2, 2 vezes 3, 6. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 4, 40. Multiplicou em x, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, isso aí vai ficar quanto, professor? 6 vezes x, 6x, é igual a 120 vezes 40. O 6 não está multiplicando x? Passa a dividir para facilitar a nossa vida. Então, 120 dividido por 6 vai dar 20 vezes 40. Isso aí vai dar 20 vezes 40, 800 quilos de alimentos. Esses 800 quilos de alimento foram arrecadados em quantos dias, professor? Em 20. Então, vamos verificar quantos alimentos foram arrecadados ao final da campanha. Em 10 dias, eu arrecadei 120 quilos de alimento. Em 10 dias, eu arrecadei 120 quilos de alimento. Em 20 dias, eu arrecadei 800 quilos de alimento. 10 mais 20 dá 30 dias. A campanha não tem 30 dias? E isso aí vai dar quantos quilos de alimento? 920 quilos de alimento. E eu marcaria na prova que letra? Eu marcaria a letra A. Eu marcaria a letra A. Beleza, galera? Ligada no Enem? Dia 7 começaremos a nossa turma do Enem. E a caravana CPC estará visitando Presidente Médici, Ouro Preto, Jaru, São Miguel, Machadinho, Seringueiras, Alvorada, Costa Marques. Nós estaremos presentes na sua cidade, nos aguarde, eu e todos os professores do CPC te visitando. Até a próxima vez, um forte abraço, fiquem com Deus e tchau!